Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Podem sentar-se, então. Então, como vocês já sabem, o Wesley fez a gentileza de me ceder esse encontro da Escola da Fé. A tarefa é dele, né? Eu tenho que pedir licença, lógico. Se eu não tivesse, confiei a ele, então quem manda na Escola da Fé é ele. Mas ele foi gentil, então, em ceder esse dia para uma catequese. Catequese sobre o quê? Sobre essa semana que nós estamos vivendo, porque ela é muito central. Essa semana, chega na compreensão mais plena possível nesse mundo. Mais pleno que isso, eu acredito que só na vida eterna. De qual é a obra que Deus faz em nós. Eu vou começar daquilo que a gente já conversou no domingo, na homilia. Mas depois tem algumas consequências que não deu tempo de falar na homilia. Por isso que a gente marcou essa conversa então. Bem? Queridos irmãos, em primeiro lugar, vamos olhar para nós mesmos. Eu queria trazer 3 versículos bíblicos que eu vou falar de cabeça, porque não deu tempo de pegar minha Bíblia. Eu cheguei aqui do setor 5 direto. Primeiro versículo. O versículo que fala da nossa condição atual de hoje. Gênesis capítulo 3, no final do capítulo. Acontece assim: depois, quando Adão e Eva comem o fruto proibido, Deus fala assim: tu és pó, e vais voltar ao pó. Essa é a nossa condição hoje. Nós somos pó, e vamos voltar ao pó. Todos nós já sabemos aqui de como nós somos pequenininhos. Nós somos, como não foi à toa, também nós somos vermezinhos que se arrastam sobre a terra. Curioso que quando Deus fez o homem e a mulher, no 6º dia, foi no mesmo dia em que Ele fez todas as criaturas que rastejam sobre a terra. E nessas criaturas que rastejam sobre a terra também estamos nós. Nós nos arrastamos sobre a terra. E quando nós lemos então o capítulo 3 do livro do Gênesis, a gente vê que nós somos poeira. Poeira na Bíblia também lembra outra coisa. Lembra o nada, porque não tem consistência, ninguém consegue se apoiar na poeira, ninguém consegue construir, né? Aquele homem que construiu a sua casa sobre a areia. Essa areia também é a nossa condição hoje. Bem, quando a gente olha para o nosso próprio coração, nós percebemos que não pode ser assim. Não pode. O nosso coração, ele reclama. O nosso coração, ele protesta. O nosso coração, ele fala: não é possível que de repente tudo aquilo que eu sou vira pó. Não pode ser. Então a Bíblia nos dá outro versículo. No capítulo 2 do livro do Gênesis, quando fala de como que o homem foi feito.
ele foi feito da terra. No original hebraico, essa palavra terra está escrito assim, Adamá. Adamá não é qualquer terra, é aquela terra boa, aquela terra fértil, aquela terra que é firme para sustentar uma árvore, mas também aberta para uma planta pequenininha. Quando Deus nos fez, Ele nos fez na base da esperança. Então, quando nós pecamos, a gente virou pó. Isso quer dizer desesperança. A gente, por a gente mesmo, hoje, na nossa condição atual, nós somos seres desesperados. Desesperados por quê? Porque quando olha para o futuro, vê pó. E é o que nós somos e nos tornamos. Qual que é a diferença da terra boa para o pó? A terra boa é aquela que secou. Sem Deus, nós deixamos de ser Adamá, terra boa, e nos tornamos pó. Aquela coisa que é vazia, oca, sem sentido, que o vento bate, o vento leva e ninguém nem mais sabe nem onde estava, nem onde vai parar. Essa é a nossa condição hoje. Mas Deus não fez a gente assim. Deus fez a gente de terra boa, porque no nosso início está a esperança. O pecado transformou esperança em desespero. O pecado transformou esperança em desolação. Terra boa em terra poeirenta, puaca, onde não nasce nada. Bem? E agora o terceiro versículo bíblico que eu queria chamar a atenção, que é aquele que eu falei no domingo também. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, bem facinho de decorar. 3, 2, 1. Ao vencedor darei sentar-se no meu trono, como eu venci, e me assento no trono do meu Pai. Então, de repente, quando a gente olha para o nosso presente, o atual, o hoje, nós enxergamos puaca. Mas quando a gente olha para o passado, a gente enxerga um projeto, terra viva. E quando nós olhamos para o futuro, nós enxergamos o céu. Quando nós olhamos para o futuro, nós entendemos aquilo que Jesus falou. O trigo maduro é recolhido no celeiro. A nossa vida humana foi feita de terra fértil, para que a gente seja colhido no celeiro que é o céu. E de repente, nós que somos seres desesperados, nós não mais, porque nós somos batizados já, mas ainda não vamos chegar nessa parte, né? Nós que somos seres desesperados, condenados a virar puaca, fomos feitos para ser terra boa, colhida no celeiro de Deus. Mas não é isso que a gente fez. Fomos condenados a virar puaca. Mas de repente, no final, Deus ainda faz uma promessa maior do que a do começo. Vocês vão se sentar no meu trono. Como é que acontece isso? Acontece isso do modo como a gente está... Então agora vamos entrar. O que era para ser, né? O que até agora eu falei? O que nós somos, o que era para ser e o que Deus promete. O que Deus promete? Que nós, a puaca da terra, Deus nos promete que vamos sentar no seu próprio trono. Como isso? Do modo como também foi a nossa homilia. O mistério que nós celebramos. Jesus, ele é o Filho, com o Pai e o Espírito Santo, ele é um só Deus.
mas o Filho desce, assume a nossa carne de puaca, assume a nossa carne de puaca, só que sem o pecado, ele faz essa nossa carne frutificar novamente. Então ele nos transforma de novo em terra fértil pelo poder da sua palavra e pelo envio do seu Espírito. Em Jesus, quando ele sobe para o céu, ele não sobe de qualquer jeito. Esse é o mistério que nós celebramos nesse domingo. Quando Jesus subiu ao céu, novamente, alguém poderia dizer: Padre, não é grande coisa, porque ele é o Filho. Ele subiu para o céu porque ele é Deus. Isso, verdade. Para ele nunca saiu daquele trono, porque ele desceu sem sair do trono. Para ele simplesmente fez acontecer aquilo que ele é. Tá bom, mas a ascensão é a festa nossa, porque quando ele subiu, ele não subiu de qualquer jeito. Quando ele subiu em carne humana. Ele subiu em carne humana. Então, se hoje a gente olhar para o trono de Deus, nós vemos no trono de Deus um homem, feito da mesma terra que a gente. Então, queridos irmãos, como é lindo o mistério da ascensão. Ele sobe para o céu e agora, em Deus, tem um homem. E nesse domingo agora, no Pentecostes, ele envia o Espírito Santo que habita os nossos corações. No homem tem Deus, porque é o Espírito Santo. Em Deus tem o homem, porque é Jesus. Então, de repente, hoje a gente entende como é que Jesus cumpre a promessa que ele mesmo fez. Vocês vão se sentar no meu trono. Por quê? Porque, como ensina Paulo, nós somos membros do corpo de Cristo. Essa é a teologia que Paulo faz na carta aos Efésios. Nós somos membros do corpo de Cristo. Em Coríntios também isso aparece. Coríntios também aparece. Bem, eu sou membro, nós católicos não tiramos a cruz das nossas igrejas, para lembrar isso. Nós não tiramos a cruz com o crucificado. Por quê? Porque a cruz é a derrota de Deus? Não! Não! A cruz é a vitória de Deus. Deus venceu o mal morrendo na cruz. E quando ele ressuscita a nossa carne. E quando ele sobe para o céu com a nossa carne. Porque Jesus nunca deixou aquele trono. Ele é o Filho. Ele nunca deixou aquele trono. Quando nós vemos a maior das vitórias de Deus, nós vemos ela na cruz. Porque ali, quando Deus aceitou morrer por nós, ali ele mostrou o seu amor e a sua glória. A ressurreição e a ascensão é ele nos levando para o céu. Na cruz ele desce até os infernos por amor de nós. Na ressurreição e na ascensão, ele nos tira do inferno e nos coloca num trono de glória, porque nós somos membros do corpo dele. Quando Paulo fala, e aqui eu vou entrando já numa situação, nós católicos sabemos muito bem que quando Jesus disse, isso é o meu corpo, diferente da maior parte das comunidades protestantes hoje, nós sabemos que Jesus disse, isto é o meu corpo. Ele não disse isso é como se fosse,
Ele não disse isso é apenas a lembrança, ele não disse isso é simbologia. Ele disse isso é o meu corpo. Da mesma maneira, quando essa palavra chega e diz que nós somos membros do corpo dele, que é a igreja, essa palavra é para ser interpretada ao pé da letra, sim. Essa palavra é para ser interpretada com força. E só quem interpreta essa palavra com força é a Igreja Católica. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E é por isso que nós vamos para o céu. Nós só vamos para o céu porque nós somos membros do corpo de Cristo. Porque do contrário, a morte dele tinha sido inútil. Inútil. Para que a ressurreição dele seria útil para mim, se a carne dele fosse uma e a minha carne fosse outra? Se a carne de Cristo não for a minha carne, então a ressurreição de Cristo só seria útil para ele. Mas não. A ressurreição de Cristo salva a minha carne, porque ele ressuscitou na minha carne, porque eu sou membro do corpo de Cristo. E aqui, queridos irmãos, existe a grande diferença. Eu falo isso com carinho, mas também é necessário que se fale com todas as letras. Se alguém pergunta, padre, qual é a diferença entre as comunidades protestantes e as católicas? A católica, né? Porque é uma comunidade só. A diferença é essa. E isso é frase textual de Lutero. Essa é frase textual. Ah, padre, é que os evangélicos oram e os católicos rezam. Bobeira. Porque essa é uma diferença que só tem na língua portuguesa. Em inglês é tudo to pray. Não faz sentido, tá? Então, não, a diferença não é que católico reza e que protestante ora. Não é essa a diferença. A oração, nós temos a mesma teologia. A diferença é que católico adora a imagem. Católico não adora a imagem. E protestantes também usam imagem, embora aqui no Brasil eles não fazem isso, mas se conhecer o protestantismo europeu, eles também têm imagens. Eles também têm imagens. A Estátua da Liberdade, aliás, é o quê? País protestante. País protestante, os Estados Unidos. Mas nenhum pastor vai lá tacar fogo na Estátua da Liberdade para dizer que não pode. Então, a diferença não está nas imagens. Porque nós não adoramos imagens e a Bíblia não proíbe de fazer imagens, proíbe de adorá-las, isso sim, como proíbe de adorar qualquer outra coisa que não seja Deus. A diferença é que os protestantes leem a Bíblia. Eu já li várias vezes. E na igreja, a igreja já leu bilhões de vezes. Porque toda vez que um católico lê a Bíblia, a igreja lê a Bíblia. O que a gente faz em toda missa? Bíblia. Qual que é a diferença então? A diferença é essa. Eu vou falar agora. Nós católicos acreditamos que já nesse mundo nós somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Enquanto que Lutero disse com todas as letras, apenas no céu isso vai acontecer. A diferença é essa. A diferença é que nós católicos acreditamos que a igreja já está presente. Uma das coisas engraçadas, aliás, é falarem a igreja tal. Tá bom, pode até falar, mas em um sentido fraco, porque Lutero falou com todas as letras, a igreja só acontece no céu. Nós católicos dizemos, a igreja já acontece na terra. E a igreja já acontece na terra porque é essa carne aqui que vai ressuscitar, não outra. É essa carne aqui que vai entrar no céu, não outra. Ele ressuscitou e fez dessa carne aqui membro do corpo dele.
Então, mesmo que ainda marcado pelo pecado, e mesmo que aguardando ainda a ressurreição futura, essa carne aqui já é, sim, membro do corpo de Cristo. Mas eu não marquei essa catequese para falar qual é a diferença. Eu marquei essa catequese para que a gente entenda mais em profundidade o que isso traz para a nossa vida. Em primeiro lugar, isso sustenta a devoção aos santos. Adoração, não, mas isso nós nunca fizemos. Mas sustenta a devoção, sim. Por quê? Porque ao vencedor darei sentar-se no meu trono. Então nós veneramos, nós admiramos os santos, por quê? Porque eles são membros do corpo de Cristo, como nós. A diferença é que, como eles já passaram pela morte, como diz a própria Escritura, já não tem o pecado. Então pronto, nós veneramos. E alguns também falam assim, vocês católicos falam com mortos, porque nós pedimos a intercessão dos santos. Não, nós falamos com vivos, e eles podem nos ouvir por quê? Porque são membros do corpo de Cristo, e Cristo nos ouve. Maria só pode ouvir a nossa oração porque Cristo ouve a nossa oração. E Maria pede por nós porque Cristo quer que ela peça por nós. Os santos só conseguem interceder por nós porque são membros do corpo de Cristo. Eles não estão entre nós e Cristo. É Cristo que está entre nós e Ele, porque Cristo é a videira, mas nós somos membros uns dos outros. Então, se ela é membro do corpo de Cristo, ela conhece sim a nossa oração, porque Cristo conhece a nossa oração. E isso sustenta também a plenitude da nossa esperança, porque no céu nós entendemos, por essa doutrina plena da revelação que de Jesus Cristo nos deu, nós entendemos qual é o nosso estado no céu. É uma palavra que está presente no cristianismo desde o começo. Divinização. A Bíblia usa a palavra participar da natureza divina. Tá bom, pode usar, tanto faz, são palavras diferentes para a mesma situação. O que Deus nos promete quando Ele fala isso, que nós somos membros do corpo de Cristo, a promessa para o nosso futuro nós seremos divinizados. Ou seja, nós somos participantes da vida divina. Ou, em outras palavras, no nosso coração bate a vida de Deus. Ou então, para usar ainda a palavra bíblica, Cristo será tudo em todos. Assim como aquele corpo humano de Cristo é Deus, nele Deus está totalmente presente também em nós. Então, essa é a fé católica, levada também, assim, a consequências grandes, né? Consequências grandes. Uma segunda consequência, a missa, os sacramentos. Queridos irmãos, nós, a Igreja, somos o corpo de Cristo. Então, a ação de Cristo nesse mundo, tudo aquilo que Cristo fazia na sua encarnação, passou para os sacramentos.
A igreja, quando nós celebramos os sacramentos, é diferente. Por quê? Porque é Cristo mesmo que age. Queridos irmãos, a igreja só faz acontecer o corpo de Cristo na Eucaristia porque a igreja é o corpo de Cristo. E em cada um dos sacramentos, no batismo, a igreja incorpora ao corpo de Cristo. Na confissão, nós restauramos a nossa ligação com o corpo de Cristo. Por isso que na Igreja Católica a confissão é fazendo como? Falando os pecados para o Padre. Por quê? Porque não é apenas Deus que perdoa os pecados. Aliás, é só Deus que perdoa os pecados, mas não é só o que acontece na confissão. Na confissão, os meus laços com o corpo de Cristo são restaurados. Por isso que precisa a igreja também estar presente na pessoa do Padre. Porque quando eu peco, anotem uma coisa aí. Quando eu peco, não é só um problema meu com Deus. É um problema meu com a igreja. Porque se eu sou corpo de Cristo, então o meu pecado é um golpe a mais no corpo de Cristo. É uma ferida minha e da igreja toda. E é por isso que na confissão nós confessamos o pecado para o Padre, dando o seu nome direito. Porque não apenas nós estamos sendo perdoados por Deus, nós estamos também sendo reintegrados na igreja. E de maneira especial a Eucaristia. A Eucaristia, então, é mais do que receber Jesus no coração. A Eucaristia é mais do que receber Jesus no coração. A Eucaristia é ser mais profundamente enxertado em Cristo e se tornar com Ele uma coisa só. Porque a videira e o ramo são uma coisa só. E na Eucaristia, eu sou enxertado mais profundamente em Cristo. Na Eucaristia se realiza já no hoje desta vida essa nossa união com Cristo. Aliás, outro tema é que esse mistério de Deus que nos acolhe em Cristo e que Deus que se faz nosso hóspede no Espírito é o tronco de onde brotam todos os galhos na fé católica. Todos. Queridos irmãos, se você quiser saber como é o céu, é só você vir na missa. Mas como assim, Padre? No céu é uma grande missa, só que a hóstia sou eu. Pronto, já expliquei o céu. O céu é uma grande missa em que a hóstia sou eu. E na missa, a hóstia também já sou eu, mas apenas aquele pouquinho que eu consegui entregar. No final da minha vida, quando eu falar para Deus, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, então não vai ser só um pouquinho de mim que vai estar na hóstia, vai ser eu todo. O céu é uma grande missa, em que eu sou a oferenda, e eu sou plenamente transformado no corpo de Cristo. E aí a gente entende que essa vida também é uma grande missa. Por quê? Porque indo na Sagrada Liturgia, na Sagrada Eucaristia, eu vou aos pouquinhos, eu vou entregando a minha vida a Deus. E a minha vida vai sendo o quê? Divinizada. Na Eucaristia já se cumpre aquilo que Jesus prometeu. Ao vencedor darei sentar-se no meu trono.
A gente fala tanto da confissão quando a gente conta os pecados, tá bom. Mas na missa acontece outra coisa. Na confissão, eu sou curado das minhas derrotas, tá bom? Na missa, eu sou coroado nas minhas vitórias. Qual vitória? A vitória de ter conseguido uma promoção? Não. Não. A vitória de ter sorrido quando queria xingar. Essa é a vitória do cristão. Essa é a vitória do cristão. A vitória de ter falado uma palavra boa para quem me falou uma palavra ruim. A vitória de ter ajudado quem me negou ajuda. Essa é a vitória do cristão. E quando eu trago essas vitórias para a missa, essas vitórias já estão no pão e no vinho. E o que Jesus faz? Isto é o meu corpo. Por isso que na missa nós falamos: fazei de nós um só corpo e um só espírito. Porque na Eucaristia nós já somos, nas nossas vitórias, integrados ao corpo de Cristo. Outra coisa bonita que acontece por meio disso. Nós somos o corpo de Cristo. Dona Alaide, só porque a senhora está mais perto, tá? O corpinho da senhora de recém-nascida é o mesmo corpo de hoje? Como que a gente sabe que é o mesmo? Porque... Sim. A gente sabe que é o mesmo corpo porque a água que eu tomei já foi embora. A comida que eu comi já foi embora também quando eu perdi, né, a pele que descasca e tudo mais. Como que eu sei que é o mesmo corpo? Tem uma palavra: continuidade. Continuidade. Porque desde que eu nasci até a hora da minha morte, esse corpo, por mais que tenha alimentos que passam a fazer parte dele, tem partes que deixam de fazer parte dele. A matéria do meu corpo quando eu nasci não é mais a matéria do meu corpo hoje. Mas é o mesmo corpo por quê? Por causa da continuidade. Como que nós sabemos que nós estamos no corpo de Cristo, que é a Igreja Católica? Continuidade. Assim como Cristo estava encarnado quando andava por esse mundo, Ele continua encarnado na Igreja Católica porque o Espírito Santo foi transmitido de pessoa para pessoa, a começar por Cristo, que transmitiu aos apóstolos, e os apóstolos que transmitiram aos seus sucessores, que transmitiram aos seus sucessores, que transmitiram para outros e para outros e para outros, que são os bispos, que nos transmitem o Espírito Santo também por meio do sacramento da Crisma. Então, olha como é bonito. Entender a encarnação de Cristo nos ajuda a entender como que a Igreja continua sendo a mesma, o mesmo corpo de Cristo. Por quê? Por causa dessa continuidade no tempo. Nós, a Igreja Católica, mantemos essa, na teologia chama sucessão apostólica. Mas a gente pode dar outro nome. O Espírito Santo continua no corpo de Cristo, porque esse corpo foi crescendo, sempre com novos membros no batismo e recebendo esse dom do Espírito Santo por meio do sacramento da ordem. Então nós entendemos como é que Jesus continua presente na Igreja Católica. Ao mesmo tempo, nós também entendemos
Da onde que vem? Sabe, gente, por que a Igreja Católica jamais pode errar em matéria de fé? A Igreja Católica nunca errou e nunca vai errar no ensino da fé. Por quê? Porque se a Igreja é o corpo de Cristo, quando a Igreja fala matéria de fé, quem é que está falando? Cristo. E Cristo erra? Não, porque Ele é o revelador. É por isso que quem é que escreveu o Novo Testamento? A Igreja. Quem é mais velho? A Bíblia ou a Igreja? A Igreja. A Igreja nasceu, a Bíblia terminou de ser escrita, a Igreja já tinha uns 70 para 80 anos. Sim. Quem é mais velho? A Igreja. Por que a Bíblia tem valor? Porque é o livro de fé da Igreja. Porque Jesus enviou o Espírito sobre os apóstolos para que eles edificassem uma igreja. Então, assim nós entendemos que a palavra de Deus não é menor. Sempre que a igreja vai fazer alguma coisa importante, quem senta no trono é a Bíblia. É bonito que na liturgia de abertura do Concílio Vaticano II, quem se assentou no trono foi a Bíblia. Por quê? Porque nós estamos ali para ouvir a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela confirma a fé da igreja. Então a palavra de Deus é para ser lida dentro da igreja. Porque a igreja é que escreveu a própria Bíblia. Então a igreja, ela não erra em matéria de fé, por quê? Porque ela é o corpo de Cristo. Então quando Cristo ensina, quando a igreja ensina, é Cristo que ensina. Queridos irmãos, então nós entendemos toda a fé. Todos os mistérios da fé, eles têm um núcleo central. Qual é o núcleo central? Deus que se faz homem e que acolhe o homem em Deus. Deus que se faz homem e envia o Espírito Santo. Vocês já repararam que na missa, na hora da consagração, o que se faz sempre? Enviai o vosso Espírito Santo. Porque o que o Espírito Santo faz? Transforma em Cristo. Quando ele toca no pão, ele transforma no corpo de Cristo. Quando ele toca em um humano, no batismo. Na missa, o Espírito Santo toca no pão. No batismo, o Espírito Santo tocou em quem? Em mim. E ele me fez o quê? Corpo de Cristo. No matrimônio, o Espírito Santo toca no amor do casal. E ele se transforma no quê? Presença de Cristo. Na crisma, o Espírito Santo toca no quê? Em você. E você se transforma no quê? Na boca e nas mãos de Cristo. No sacramento da ordem, o Espírito Santo toca em um homem para ser padre, para ser bispo, para ser diácono. E se transforma no quê? Naquele que opera em nome de Cristo. Então, queridos irmãos, nós entendemos os sacramentos cristãos desse jeito. E também a oração cristã. A oração. Eu sei que parece... parece não, entre aspas, é mais ou menos isso que eu estou fazendo mesmo. Eu estou falando de vários ramos da fé, várias disciplinas teológicas, justamente para mostrar como todas elas partem de um único tronco, que é Deus que se faz homem
e que envia o Espírito Santo para nos fazer membros de si mesmo. A oração cristã. Todas as vezes que a gente ora, nós não apenas somos homens falando com Deus. Quando nós oramos, é o Espírito Santo que ora em nós. E quando o Pai ouve a nossa oração, Ele ouve a voz de Cristo. A oração cristã não é qualquer oração. A oração cristã não é qualquer palavra. A oração cristã é Deus que fala a si mesmo. Aliás, nós católicos, quando a gente se reúne para orar, o que nós fazemos com frequência? Falamos os mesmos textos. Por quê? Porque nós somos um único corpo de Cristo. Nós católicos rezamos o Pai Nosso e a Ave Maria, não porque são, como dizem alguns, inúteis repetições. Não é isso. Nós falamos o Pai Nosso e a Ave Maria e outros textos decorados para poder falar junto. Porque quando nós católicos nos reunimos para orar, não é cada um por si. Sempre é a igreja que se apresenta ao Pai como corpo de Cristo. Aliás, quem é que nos ensinou a orar desse jeito? Deus, nos Salmos. E no mais bonito de todos os Salmos, que é o Pai Nosso. Vocês já repararam que nos Salmos e no Pai Nosso é Deus que fala a si mesmo? Como assim, Padre? É Deus que fala, porque é palavra de Deus. Mas Deus que está falando com quem? Com Ele, porque pela nossa voz, quando nós cantamos os Salmos e quando nós dizemos o Pai Nosso, é Deus que está falando, porque é na Bíblia. E é nós que estamos falando a Deus porque é oração. A oração cristã sempre é isso. É Deus que fala consigo mesmo. Porque é o Espírito Santo que ora em nós. E quando o Pai ouve a nossa oração, Ele ouve a voz de Cristo. Queridos irmãos, eu vou parando por aqui. Podia ser mais? Podia. Mas eu confesso que acho que já é bastante informação para uma noite só, né? Sim. Se vocês quiserem mais detalhes, é só pegar o Catecismo da Igreja Católica. Ano passado nós tivemos um ano inteiro de estudo do Catecismo. Mas eu queria de coração fazer essa noite com vocês para mostrar como tudo. E quando eu digo tudo, é tudo. Tudo na fé católica é desdobramento. Apenas desdobramento. De que nós somos membros do corpo de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo porque Ele se encarnou. Somos membros do corpo de Cristo porque Ele nos envia o Espírito Santo. Ah, Padre, e aqueles que não são católicos? São batizados? Então já são membros do corpo de Cristo. Só que não sabem disso. A fé católica não é igual... Gente, me desculpe, mas não é verdade que tanto faz como tanto fez. A fé católica é a plenitude. Outras comunidades têm em parte. E é por isso que hoje também eu queria apresentar como vai longe e fundo a compreensão católica da verdade. Porque a verdade vai fundo e porque Jesus nos mostrou a verdade. Então o bonito de ser católico é que a gente não fica numa partezinha. O bonito de ser católico é que nós vamos fundo.
porque toda a prática católica é baseada nessa fé, entendida em profundidade. Então me desculpem, gente, mas Lutero estava errado. Lutero estava errado. Quando que Lutero errou? Quando ele disse que a igreja só existe no céu. Aí ele errou. Todo o resto que ele falou não é diferente da fé católica. Se vocês quiserem ver um texto bonito sobre Maria, leiam o que Lutero escreveu sobre Nossa Senhora. Lutero defendia a Imaculada Conceição antes de muitos padres. Sim. Então, só teve um erro que ele fez. Ele disse que a igreja não existe nesse mundo. Só que quando ele disse que a igreja não existe nesse mundo, então ele também disse que eu só vou ser membro do corpo de Cristo no céu. Só que Jesus era Deus antes da ressurreição. Então Deus já está presente em mim antes da ressurreição. É por isso que nós católicos também batizamos crianças. Porque para quem é a salvação? Para todos. Se a antiga aliança, o menininho entrava na antiga aliança no 8º dia de vida, será que a nova aliança é mais brava do que a antiga? Não, a nova não coloca ninguém de fora. Ninguém de fora, então não coloca as crianças também. As crianças entram na nova aliança desde pequenos, né? Então, como é bonito a gente perceber, gente, que toda a fé católica, e de verdade, quando eu digo toda, é toda. Toda a fé católica se baseia em um único evento. Deus que se faz homem e se coloca dentro de nós para a gente ser membro dele. Deus que se faz homem em Cristo, que se encarna e envia o Espírito Santo para eu fazer parte dessa encarnação. É a missa, né? É a missa. Jesus não se encarna de novo, mas ele passa a nossa realidade para a sua carne, quando o Espírito Santo vem e consagra a nossa vida. Bem, basta, né? Tá bom por hoje. Se quiserem saber bem direito tudo isso, dá para ler o catecismo, fazer aquele cursinho, ou então fazer um curso de teologia católica. Porque toda a teologia católica é baseada em uma única verdade: Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Só isso. Todo o resto é mera consequência. Tá bem? Vamos ficar em pé então. Olha como é bonito. Quem é maior que quem? Eu sou maior que os anjos ou os anjos são maiores que eu? Os anjos são maiores. Quem serve quem? Os anjos nos servem. Por quê? Porque somos membros do corpo de Cristo. Pronto. Tudo. Então vamos terminar essa nossa noite de catequese com a oração do Santo Anjo. Porque tudo é decorrência disso. Até o modo como nós falamos com os anjos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. E a bênção também. Por que o Padre abençoa? Porque o Padre age em nome do corpo de Cristo. Quem é que está abençoando? A igreja. Não sou eu. Eu sou um comedor de arroz e feijão igual todo mundo. Mas a igreja, que é o corpo de Cristo, abençoa. O Senhor esteja convosco. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, perseverantes na fé até o final e que o Senhor nos acompanhe.